Olá, pessoal, tudo bom? Hoje o nosso bate-papo aqui no Mundo Imobiliário é com o Rodrigo Isolan, tabelião substituto em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, feliz de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra receber um convite de vocês aí que exercem são corretores e corretoras imobiliárias, que é uma profissão tão importante, tão nobre e tão fundamental no mercado imobiliário, né? Obrigada. Tão importante que as pessoas, talvez até antes de escolher o imóvel, escolham com quem Um bom profissional, né? Para acompanhar. Exato, que vão escolher ou ajudar a escolher aquele imóvel, né? Então, a pessoa tendo uma assessoria nessa área é fundamental para uma boa negociação imobiliária. Então, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Bem-vindo. E hoje nós trouxemos o Rodrigo aqui, no condomínio Vitino. Já conhecia aqui, Rodrigo? Já conhecia, é um lindo condomínio, é muito bonito, com terrenos e casas muito, muito bonitos e muito perto da cidade também, né? E é um lugar bem aconchegante, né, Rodrigo? Nós estamos aqui no silêncio total. Então é um lugar bem aconchegante. Trouxemos o Rodrigo hoje aqui para a gente tirar algumas dúvidas, trocar algumas ideias, conversar um pouquinho sobre toda essa história de cartório, né? Toda essa papelada que muitas vezes assusta as pessoas. Mas o Rodrigo é uma pessoa super acessível, que a gente pode tirar dúvidas, conversar. Tem uma assessoria, né, para nós. Então, hoje a gente gostaria de trazer uma conversa sobre holding, né? Para quem funciona, não funciona. Fala um pouquinho para nós, Rodrigo. Interessante a tua pergunta, né? A holding patrimonial está muito em moda, né? Na verdade, isso sempre existiu. A holding é uma empresa. Na verdade, quando a gente fala holding, a holding é uma empresa controladora de outras empresas. Mas, na verdade, a holding que a gente ouve falar é uma empresa gestora de patrimônio. Então, o que a gente escuta é: vamos fazer uma holding para não ter que fazer o inventário. Isso. As pessoas têm muito medo do inventário. E a gente entende, porque o inventário ele não é barato, né? Não é barato. Existe uma perspectiva de aumento de imposto, inclusive. Isso. Então, a tendência é que fique mais caro. Então, nada mais natural que as pessoas queiram antecipar o seu patrimônio para os seus herdeiros, né? Para os seus filhos, enfim. Então, uma das formas de fazer esse planejamento, que é interessante, é que as pessoas planejam uma viagem, planejam a compra de um imóvel, mas o que é mais certo na vida, que é a morte, ninguém planeja. Ninguém planeja, né? Então, O que vai fazer com ninguém esse se patrimônio. preocupa com isso. Então, a holding patrimonial é uma das formas de planejamento sucessório. Mas o que eu costumo falar? Não é a mesma holding que vai ser aplicada para a mesma família. Para cada família vai ter uma forma de planejamento sucessório diferente. Não tem como eu pegar ali uma holding e colocar para essa família, colocar para essa, colocar para essa. Por quê? Porque tem famílias que nem a holding seria a melhor solução. Nós teríamos talvez soluções mais fáceis, mais baratas, que é, por exemplo, uma doação com reserva de usufruto, por exemplo, um testamento bem feito também. Então, são formas que a gente tem de planejar a sucessão e a holding é uma delas. E quando a gente fala em holding, fala em empresa patrimonial, a gente tem que imaginar que são cotas sociais. Então, essas cotas sociais, se elas existirem no momento do falecimento do titular daquela empresa, evidentemente que vai ter que ser feito inventário. Sim. O que vai mudar é que eu não vou fazer inventário do imóvel, eu vou fazer inventário da empresa, das cotas sociais da empresa, do patrimônio. Então, ou eu vou antecipar essas cotas sociais em vida para os meus filhos, e aí tem que ter muito cuidado quando se faz esse tipo de operação também, né? Mas, principalmente, a ideia, desmistificar essa ideia de que, eu vou fazer uma holding, então eu não vou ter inventário. Eu vou fazer um testamento, então eu não vou ter inventário. Não. Sempre que eu tiver patrimônio, sempre que eu tiver bens lançados no meu imposto de renda, eu vou obrigatoriamente ter inventário. O que é inventário? Inventário é a relação de bens. O que é a partilha? A divisão desses bens. Então, a holding patrimonial, ela não é feita
né, para não ter inventários. Eu posso, sim, com uma holding, se eu antecipar as cotas sociais, essa holding não ser objeto de inventário. Não serve, como nós falávamos antes ali, para fazer uma blindagem, uma proteção Para dividir patrimonial. bens, isso, né? normalmente as pessoas pensam que ela é para isso. É para isso, é para blindar o patrimônio que tem, Isso, né? isso não existe. Quer dizer, no nosso país, não tem como tu blindar um patrimônio através de uma holding. Tu pode até, eventualmente, dificultar a localização do teu CPF, atrasar um processo. Mas as pessoas hoje colocam o nome no Google, ali na internet, sim. e diz, inclusive, o nome da empresa que a pessoa é sócia. Exato. Então, eu discordo desse posicionamento de blindagem patrimonial. Também não acho que não tá equivocado essa ideia de que a holding evita o inventário. Não, ela, dependendo da holding que for feita, até pode encarecer o inventário. Puxa, então cada caso é um Cada caso. caso é um né? caso. É Exato. vendido mais como uma estratégia de venda comercial, um nome comercial, mais ou Eu menos, né? não saberia dizer bem isso, mas o que eu acho é que a pessoa que está interessada, né, em fazer o seu patrimônio, o seu planejamento sucessório, procure escritórios, procure profissionais habilitados nessas áreas e que mostrem os prós e contras de ter uma holding. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tem que ter consciência na hora que monta uma sociedade empresária que os seus filhos vão ser sócios. Sim. E será que aqueles filhos Eles ali querem, que eles brigam, querem, né? que brigam ao meio-dia, na hora do almoço, ou que o marido, o cunhado não está com a cunhada, enfim, 500 coisas que a gente sabe que pode acontecer em família. Será que eles estão preparados para serem sócios de uma holding? E mais, quem vai administrar essa holding? Quem vai ser o administrador dessa empresa? Essa empresa vai tirar dividendos. Sim. Né? Agora, na reforma tributária, ainda vão tributar os lucros. Então, o que nós tínhamos na holding, que era distribuição de lucros isento, agora possivelmente vai ser tributado. Então, um benefício nós não teríamos. Agora, claro, o aluguel numa pessoa jurídica, ele é mais barato do que numa pessoa física. Sim, Então, são esses nuances todos têm que ser buscados. E eu acho que o principal está em ouvir a família e entender o que a família busca no planejamento sucessório. O que vocês buscam? Nós buscamos que um fique um imóvel na praia, o outro fique... Por causa de vocês não é uma holding. Por causa de vocês é Divisão, partilha, uma né? antecipação de herança, uma partilha em vida do patrimônio, que é mais barato do que o inventário pós-morte, né? Depois da morte, é mais barato do antecipar a herança, mas tem que ser avaliado todas essas questões, porque no momento em que o genitor resolve, ou a genitora, a família resolve antecipar a herança, ela também perde a autonomia sobre o patrimônio dela. Sim. Existe a história do usufruto, né? Isso. Então eu vou doar para o meu filho e vou reservar o direito de usufruto. Maravilhoso. Eu dou para o meu filho a propriedade, meu filho é o nu proprietário, que é o proprietário sem o direito de usar o imóvel, então é o nu proprietário, e o usufrutuário, que no caso é os pais. Então os pais vão ter o direito de usar e fruir do imóvel. Então, se esse imóvel eventualmente for para aluguel, o dinheiro referente a esses aluguéis vem para os pais que são os usufrutuários desse imóvel. É interessante? Dependendo da família, é interessante, porque tu automaticamente tira esse imóvel do inventário. No futuro, tu apenas garante ele para o teu filho já. Garante já para o teu filho, tu antecipa a herança para o teu filho e depois tu tem que cancelar o usufruto. Mas aí vem a área de vocês. Aí vocês pegam um imóvel que tem lá no proprietário e o usufrutuário. Bom, e querem vender o imóvel. Então, nesses casos, vocês vão ter que ter o conhecimento técnico para ver se vai ser necessário a renúncia do direito de usufruto da família ou se vão vender o usufruto e vender a nova propriedade e consolidar num terceiro. Ou, se o usufrutuário já tiver falecido, providenciar o cancelamento desse usufruto no registro de imóveis competente. Então, são tantas as formas de constituição de uma holding patrimonial
ou de uma doação ou de um testamento, que a procura por um profissional habilitado, conhecedor desse tema, é fundamental. Então, não sair dizendo assim que para todo mundo a holding é a solução, eu não acredito. Sim, Porque cada caso é um caso, tem que ser estudado, né? Tu imagina. Patrimônios, né? Empresas, terrenos, quem tudo, tem, tudo. daqui a pouco tu tem irmãos que não se dão e tu vai jogar eles como sócio de uma empresa, Sim, entendi. né? Sim. A holding, nesse caso, não é a melhor solução. opção. Uhum. E a mesma coisa a antecipação da herança. A antecipação da herança também tem que ter cuidado, porque a gente não sabe no futuro se essas pessoas que estão antecipando a herança não vão precisar desse patrimônio também. Sim, né? E aí, como é que fica? Ocorre uma lapidação antes do Não, recebimento. então tem que ver se essas pessoas têm condições de se manterem, se não vão sentir falta desse patrimônio no futuro para fazer essa antecipação. Mas o planejamento sucessório, a holding, é uma das formas de planejamento sucessório. E são várias formas de empresa para serem constituídas. Então não dá para a gente sair dizendo holding, 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 sem a gente ver qual é a real situação da família, né? Porque tu vai ter uma família empresária quando não tinha. Nós vamos transformar aquele ativo, que é aquele patrimônio da família imobiliário, em cotas sociais. Mas eles vai continuar existindo. Então, em vez de ter lá aqueles terrenos, ou aqueles imóveis que estavam em nome do pai e da mãe, passa a ser por nome de uma empresa. E essa empresa, aí eles vão decidir quem vão ser os sócios e como vão. As divisões, né? Isso. Mas aí, nessas situações, tu tem que avaliar regime de bens dos filhos. Tu tem que avaliar união estável, se os filhos têm, comunicação ou não de patrimônio, porque tu vai constituir uma empresa, vai colocar teus filhos ali e automaticamente tu tem nora, tu tem genro. Isso, sim, aí tem os agregados, né? Então, essas situações todas é muito importante que a pessoa que vai buscar fazer um documento desse tenha o amplo conhecimento dessa história toda, e que não é muitas vezes o que a gente vê, né? Muitas vezes a gente vê a pessoa abrindo uma holding. Sim, de qualquer forma, sem esse estudo de quem é que vai vir aqui, né? E depois é que vai ter o problema né? na hora da sucessão, né? Sim. Então tem que avaliar isso, porque há impostos para integralizar imóvel, há imposto depois para fazer a doação das cotas, ou para fazer o inventário das cotas. Então nem sempre a holding é a melhor saída. Então a gente tem que avaliar a holding com todo o aparato dela e ainda com os outros instrumentos que existem para ver se isso é adequado para essa pessoa, exatamente, para esse cliente, enfim, para os bens dele, para o que ele vai fazer exatamente, com a fortuna, com a herança dele. Exatamente. Então isso aí é um tema que está muito em alta, né? Em alta hoje no mercado, Sim. Mas tem que avaliar, né? Se é uma sociedade simples, se é uma sociedade anônima, que tipo de sociedade melhor para essa família. Mas é interessante, né? A holding é um bom instrumento, mas tem que ser avaliado individualmente. Né? Não dá para a gente achar que... E a mesma coisa é a doação, a mesma coisa é o testamento. A gente não pode achar que o mesmo testamento que vai ser feito para uma família vai ser para outra. Tem que estudar. Tem que estudar. A doação também tem que ser avaliada. A gente tem que ter um pouquinho de tempo para se dedicar. Qual é a melhor alternativa para proteção dos bens, para divisão de bens, né? Hoje em dia o ideal sempre é procurar, assim como ele citou, o Rodrigo citou, procurar um corretor de imóveis para comprar ou vender um imóvel. Também tem a parte do tabelião, também tem profissionais que sabem exatamente como fazer isso de maneira com proteção patrimonial mesmo para esse cliente que vai em busca de organização aí do seu patrimônio. Exato, bem isso aí mesmo. Então, pessoal, por hoje era só. O Rodrigo tem muito conteúdo e a gente promete mais bate-papo com ele, com mais algumas coisas sobre o mercado imobiliário aí, para que você tenha conhecimento amplo sobre o assunto. Um beijo, obrigada, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.